Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. A gente vai ler já já e eu quero rever algumas coisas sobre esse texto, de maneira um pouco mais resumida do que tenho feito, mas essa recapitulação é muito importante para você fixar e você relembrar e estruturar esse conhecimento dentro do seu coração, dentro da sua cabeça também. Muito bem, eu quero orar com você. Ora comigo nessa hora, por favor. Senhor, nós te agradecemos tanto, ó Deus, por tantas coisas que o Senhor tem feito e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Te agradecemos nessa hora pela tua palavra, que vamos estudar, que vamos ler e estudar. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor deixou. Teu Espírito que inspirou essas palavras está conosco e eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele ative o conhecimento em nós, os dons, a percepção, a sensibilidade. Espírito Santo, ministra a cada um de nós as riquezas desta palavra e segundo também a nossa necessidade, porque o Senhor nos conhece o nosso coração, sabe o que cada um de nós está precisando. Portanto, Espírito Santo, faz uma obra muito maravilhosa, mas também pessoal, segundo o que cada um precisa e o que o Senhor quer falar e ministrar na vida de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, o poder da Tua palavra se manifeste, o Teu poder, ajustando com sentimentos, corações, ideias, pensamentos, valores, crenças, corrigindo e santificando tudo isso dentro de nós. E em tudo Teu nome seja honrado e glorificado. E te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema geral da série é esse que está aí, Sermões Escatológicos de Jesus 7. Está lá 6? Não, é 7, ok? Fui eu que mandei esses slides, então eu mandei errado. Mas é 7. O tema, a parábola dos cabritos e das ovelhas, baseado na última porção do capítulo 25 de Mateus. E o tema de hoje, na semana passada, eu extraí uma porção desse texto, que é considerado a parábola dos cabritos e das ovelhas, dei um tema falando a respeito dos 3 juízos, ok? 3 juízos, 3 tribunais que vão acontecer, e mencionei isso. Hoje eu quero falar sobre como Jesus se identifica na segunda vinda. Essa é uma outra peculiaridade dessa porção que Jesus está finalizando, essa descrição do juízo, do segundo juízo que ele está praticando, que é o juízo das nações. Esse texto de Mateus capítulo 25 está descrevendo o juízo de Jesus sobre as nações, ok? Então, relembrando, né, tudo isso aí, a mensagem, essas parábolas de Mateus 25, elas estão corroborando com a parábola do servo bom e do servo mau, né? A mensagem principal é vigiai, que é um imperativo, e ficai apercebidos com o tempo, com as situações, a história, como todas as coisas estão acontecendo. Ficai apercebidos também é um imperativo. As parábolas são 4, né, consideradas as parábolas do juízo final. A primeira, do servo bom e do servo mau. A segunda, a parábola das 10 virgens. A terceira, a parábola dos talentos. E a quarta, que é a parábola dos cabritos e das ovelhas. No entanto, mencionamos domingo passado que esta porção é muito mais uma narrativa com linguagem parabólica do que necessariamente uma parábola. Por quê? Porque esse texto está narrando um evento, está narrando o que Jesus fará na segunda vinda, não tudo o que ele fará, mas em algum momento na segunda vinda, nós chamamos
esse evento, esse advento, essa manifestação de Jesus na segunda vinda, usamos uma palavra grega que é parousia, ok? Fale comigo, parousia. Então, lembra que essa palavra diz respeito à manifestação do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, ok? Então, quando eu me referi à parousia de Jesus, eu estou me referindo a esse momento da segunda vinda. Muito bem. Então, por isso é uma narrativa com linguagem parabólica, ou seja, ela tem alguns símbolos e assim Jesus vai discorrendo. Portanto, esse texto, esta narrativa essa narrativa descreve em linguagem parabólica o julgamento das nações que Jesus fará em sua segunda vinda, destruindo os desobedientes e separando para si os que entrarão em seu reino milenar, provenientes da grande tribulação. Meu Deus, esses eventos, é muito interessante tudo isso, né? Ou seja, está acontecendo um julgamento, né? E eu me referi, ainda voltando ao conteúdo da semana passada, aos 3 julgamentos, ou 3 tribunais. O primeiro tribunal é o julgamento de Cristo para a distribuição dos galardões, ou seja, os crentes que já entregaram a sua vida para Jesus, já reconheceram Jesus como Senhor e, por conseguinte, Salvador, já tiveram uma experiência do novo nascimento e já têm empreendido uma caminhada e uma vida com Jesus. Estes passarão, em algum momento, provavelmente nos primeiros momentos da parousia, ok? Nos primeiros momentos da parousia, vai acontecer a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos que estiverem vivos, e vai acontecer a distribuição dos galardões por parte do Senhor Jesus Cristo, ok? Esse é o primeiro tribunal. O segundo é o que o texto de Mateus 25 narra, que é o julgamento das nações, que é o segundo tribunal, ou seja, o julgamento das nações, separando as ovelhas dos cabritos, e isso vai acontecer em algum momento na parousia. Eu não sei dizer exatamente em que momento, mas que vai acontecer nesse conjunto de eventos aí, vai. E o terceiro tribunal que nós mencionamos, que é o julgamento do grande trono branco, ou o julgamento dos mortos, de Satanás e dos seus anjos, ou demônios. E isso vai acontecer no final do milênio, ok? Depois do segundo tribunal, os cabritos são separados, destruídos. Jesus traz para perto de si as ovelhas, o que ele chama de ovelhas, e junto com os santos, os ressuscitados, e juntos com todos os que são provenientes da grande tribulação, Jesus vai inaugurar o seu reino milenar, que particularmente, com a permissão de vocês, eu creio que seja literal, 1000 anos literais, que Jesus vai governar sobre todas as nações presentes aqui no planeta, aqui no Oriente Médio, a partir da cidade de Jerusalém. Jesus vai governar todas as nações da terra, junto conosco, e a ambiência do governo de Cristo vai se misturar com o céu, os anjos estarão presentes, os ressuscitados com corpos glorificados estarão presentes, os oriundos da grande tribulação e as nações estarão ali. As nações irão para Jerusalém para celebrar anualmente a festa dos tabernáculos. Jesus vai ser adorado, literalmente vai rolar a adoração 24/7 no planeta inteiro. Todos os fusos vão adorar ao Senhor Jesus ininterruptamente. Ele será exaltado, a sua glória percorrerá toda a terra, a sua bênção cobrirá todos os cantos do universo a partir do planeta Terra. A partir do planeta Terra, todos os cantos do universo serão tocados pela presença do Senhor Jesus, do Rei da Glória.
os rios serão sarados, as terras serão saradas, as florestas serão saradas, as pessoas serão saradas, os animais serão sarados, tudo vai estar debaixo da bênção do Senhor. Um vaso de alface no seu quintal vai dar tanto alface que você vai ter que separar e vai distribuir. O seu vaso com pé de jabuticaba dentro da sua área, da sacada do seu apartamento, vai dar tanta jabuticaba que você vai ter que distribuir. Vai dar tanta fruta ali que vai ter que arrumar gente para comer aquelas frutas todas que vai dar ali naquele lugar. A bênção do Senhor pairará sobre toda a terra, todo o planeta, sobre todos os lugares. Não haverá doença, não haverá rancor, não haverá sofrimento, porque Jesus estará presente na terra, governando todas as coisas. Por enquanto Ele está governando o nosso coração, Ele manifesta o seu governo, o seu reino, através do povo do reino. Dá um aleluia aí. Dá um amém aí. Amém. Fala assim: eu sou o povo do reino. Nós somos o povo do reino. Dá para falar isso com um pouquinho mais de vontade? Dá? Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo aí, a galera de cá, que eu não ouvi muito. Fala assim: nós somos o povo do reino. Amém. Amém, gente? Nós somos, então vai, dá um aplauso, aplaude aí Jesus, que Ele merece. Ele vai governar sobre todas as coisas e eu estou muito querendo ver isso. Aleluia. Eu estou muito querendo ver isso acontecer. E lembra que a gente não pode ir sozinho para lá, tá bom? Beleza? Tem que trazer pessoas. Então encha a tua célula no nome de Jesus. Encha a tua célula de gente no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos encher essas cadeiras laranjas aí, pelo amor de Deus, né? Tem que encher de gente aí para a gente não ir para o governo de Cristo sozinho. A gente quer levar o máximo que puder levar de Cornélio Procópio. Quem dera Cornélio Procópio inteiro, né? Se sujeite ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei onde a gente vai estar, onde a gente vai reinar, como a gente vai reinar. A gente não tem muita informação, mas que a gente vai reinar com Cristo, a gente vai. Então isso está tudo rolando. Isso tudo vai acontecer. Depois de 1000 anos de governo, vai ter um tempo em que Jesus vai liberar Satanás, vai soltar de novo Satanás. Ele vai conseguir seduzir, convencer outras pessoas. E depois, mas por pouco tempo, diz a palavra de Deus, aí Jesus vai parar com essa festa, vai julgar ele, vai julgar os demônios, vai julgar todo mundo. Aí, sim, o trono, o terceiro tribunal, que é o julgamento do grande trono branco, onde Jesus vai fechar essa fase da história, prendendo Satanás definitivamente, e vai entrar numa outra fase, que eu não sei dar muito detalhe também, né? Mas aí a gente vai para Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, novo céu, nova terra, uma nova condição, né? E não sei como é que vai ser exatamente, mas que vai ser bom, vai, né? Vai ser muito bom e a gente quer muito participar de tudo isso. Então nós falamos um pouco sobre essas coisas no domingo passado. E se você quiser relembrar, entra no nosso aplicativo. No nosso aplicativo tem todas as mensagens, vai sendo atualizado, né? Mas você procura lá para rever se você quiser. Para nós aqui, o que é importante da gente lembrar, hoje, nós, se buscarmos a Jesus, vamos encontrá-lo como Salvador. Mas nesse momento da segunda vinda, Ele não vem como Salvador. Ele vem como juiz. A coisa tem que ficar definida agora. Ok? A coisa tem que ficar definida agora. Muito bem. Convido você para reler o texto, que eu quero fazer alguns destaques depois. Vamos ler a partir do verso 31. E quero ler o texto inteiro, embora eu vá me referir sobre a maneira como Jesus se identifica aqui nesta narrativa com linguagem parabólica, descrevendo o segundo julgamento, o julgamento das nações. Verso 31. Quando vier
o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, veja que o julgamento será o julgamento das nações, e todas as nações serão reunidas em sua presença, provavelmente ali em Jerusalém. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ele está falando dele mesmo. É a primeira vez que, de maneira objetiva, nos evangelhos, Jesus se refere a ele mesmo como o rei. Ele é o rei, mas de maneira tão clara e tão objetiva, como ele está fazendo nesse texto, é a primeira vez. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, do verso 35 em diante, ele está dizendo quais são os critérios, ok? Quais são os critérios para ser escolhido ou não. Então diz assim no 35, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Lembra que ele está julgando as nações, ok? Ele está julgando as nações. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, queridos? O que eu destaco então, nesse texto, como já disse no início e ao tema da palavra, a forma como Jesus se identifica. Ele se identifica primeiro como juiz. Essa é a primeira coisa que eu vou dar destaque. Mas como juiz, de repente, numa linguagem parabólica, ele se identifica também como o Filho do Homem. Não parabólica, mas aqui é um título de Jesus como o Filho do Homem. E depois como pastor. E depois como rei. Ele é o juiz, mas ele se identifica como Filho do Homem, como o pastor e como rei. Embora no meio do texto, as ovelhas, né, aqueles que foram colocados do lado direito ou esquerdo, chamam-no de Senhor. Tudo bem, não vou me referir a esse título hoje, pelo menos, mas quero me referir a Jesus como juiz pastor, como juiz pastor, como juiz filho do homem, como juiz pastor,
e como juiz rei, ok? Então eu chamo, em primeiro lugar, a sua atenção aqui para o fato de Jesus ser juiz. Eu quero ler alguns textos aqui e eu quero que você ouça o que o texto sagrado fala de Jesus como juiz, porque é muito comum nós, em nossas pregações, nos testemunhos que damos, sempre nos referirmos a Jesus como Salvador. Amém, queridos? Isso não está errado, na verdade está muito certo, e é isso que a gente faz mesmo. Como igreja, a gente chama as pessoas a conhecerem a Jesus como Senhor e como Salvador, para serem pastoreadas, para serem abençoadas, para serem perdoadas dos seus pecados. É o trabalho da igreja anunciar. No entanto, a palavra de Deus, ela fala de Jesus não apenas como Salvador, ela fala de Jesus com esses títulos aqui, que nós estamos gastando um pouco de tempo, e é importante, porque a mensagem completa do Evangelho inclui dizer que haverá um dia que Jesus virá como juiz, para julgar, não apenas como Senhor e Salvador, mas também como juiz. E Ele tem poder nele mesmo para salvar, mas também para condenar. Costumamos pensar às vezes, mas Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão sozinhas. De alguma forma, a igreja prega a mensagem do Evangelho, alertando as pessoas para o risco de, se não crer, não fizer nada, a pessoa já está num estado de condenação. Lemos o texto domingo passado, de João capítulo 3, do verso 16 em diante, é apenas não crer. Se não crer em Jesus, não reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, a pessoa já está em estado de condenação. Para sair desse estado de condenação, porque todos nascemos em pecado, e todos nascemos no estado de condenação. Para sair desse estado, é que Jesus morreu na cruz do Calvário, e nos deu a chance de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados, e reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, de maneira pessoal, e assim, entregar a nossa vida para Ele. É Ele que nos aceita, não o contrário. Não somos nós que aceitamos Jesus, não somos nós que temos essa proeminência, não somos nós que estamos com essa bola toda, não, nós é que precisamos da salvação, é Ele que nos aceita. E para nos aceitar, a gente tem que chegar piano, a gente tem que chegar quebrantado, arrependimento e fé. Senhor, tenho cometido pecados. Senhor, fui eu que enviei o Senhor para a cruz do Calvário. O Senhor foi em meu lugar, por isso se fez o Filho do Homem, assumiu a raça humana, assumiu a minha humanidade. E eu me arrependo dos meus pecados. Tem que chegar piano, e por favor, me perdoa, e me aceita como seu filho. Mas foi para isso que Ele morreu na cruz. De repente Ele olha e no seu espírito você ouve uma voz, no seu espírito, às vezes não aqui, mas você tem um sentimento, uma sensação, em Deus falando, como Deus falando para você, isso, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu morri na cruz, foi para isso, para te alcançar, para perdoar os seus pecados, para redimir você, para resgatar você, foi para isso que eu vim. Sim, eu te aceito, arrependimento e fé. Entra no caminho comigo, caminha comigo, vive uma vida comigo, vamos começar a viver a vida eterna aqui, e a gente se junta com outros que estão nesse mesmo caminho, e a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, conhecendo Ele mais intimamente, conhecendo a salvação cada vez mais, entendendo Deus cada vez mais, caminhando numa caminhada de cura, porque, amados, tem muita coisa em nós que precisa ser curada. Amém, gente? Na nossa história, as nossas dores do passado, as injustiças do passado, as feridas da alma, as rejeições, os traumas, os complexos, as feridas por causa das injustiças. Tem muita coisa em nós que precisa ser curada, crenças erradas, conceitos errados a respeito da gente mesmo.
muito inferior àquele que de fato, a quem a gente de verdade é. Nós temos que ser curados de tudo isso, e andando com a vida, nós somos curados, somos vivificados, andando com Jesus. Estamos num caminho de conhecimento, um conhecimento para experimentar a vida e ressurreição, o poder da ressurreição em todas as áreas, nas nossas áreas relacionais, nas nossas áreas sentimentais, nas nossas áreas financeiras. A identidade, quem a gente é do ponto de vista de Deus, não quem a gente é do ponto de vista do mundo, do diabo, ou até de pessoas que imprimiram uma identidade quebrada, uma identidade estragada, uma identidade minimizada, uma identidade sem valor dentro de nós. Não. Precisamos aprender a nos ver do ponto de vista de Deus, com as lentes de Deus, quem nós somos do ponto de vista de Deus, e aprendendo quem nós somos do ponto de vista de Deus, convertermos a nossa vida, o nosso jeito de viver, para esse padrão, um padrão de filho de Deus, de filho do reino, de herdeiro da eternidade. Amém, gente? Nós nascemos para construir, nós nascemos para vencer, nós nascemos para edificar, nós nascemos para realizar. Nós nascemos para realizar e realizar coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. Nós não nascemos para ficar minimizado na vida, ter um padrão minimizado de finanças, ter um padrão minimizado de relacionamentos, ter um padrão minimizado de identidade, ter um padrão minimizado de casamento, ter um padrão minimizado de relacionamento familiar. Não! Nós nascemos para a grandeza, nós fomos criados para a grandeza, não para a autossuficiência, não para a megalomania, não, nós fomos criados para ser gente viva, gente salva, gente que cresce, mas preservando a humildade de Cristo, a dependência de Cristo, mas nós fomos criados para a grandeza. A gente só aprende isso andando com Jesus. Os psicólogos ajudam, os terapeutas ajudam, os psicanalistas ajudam, os psiquiatras ajudam também, os bons amigos ajudam, os líderes ajudam, os pastores ajudam, mas é Jesus que vai forjar você, é o Espírito Santo queimando dentro de nós, que vai forjar esse caráter de filho do reino dentro de nós. É Jesus, é andando com Ele, conhecendo Ele, tendo intimidade com Ele. É Jesus, sempre é Jesus, tudo é Jesus. E tem que andar com Ele, para a gente aprender também a vencer as nossas fraquezas. A gente sempre será fraco, mas é quando sou fraco que sou forte. É porque a gente apura a nossa dependência de Deus na nossa fraqueza. Assumimos quem somos, assumimos as nossas fraquezas, e porque assumimos, jogamos luz nas nossas fraquezas, é que somos fortalecidos pelo poder de Deus. A gente sabe quem a gente é, então a gente não dá mole. E a gente anda com Jesus e somos fortalecidos na vida e vamos sendo curados e tratados. As motivações erradas, estragadas, má intenção, intenções dúbias, maldosas, e dentro do nosso coração vão sendo reveladas. Deus revela essas coisas e a gente tem a chance de curar esse negócio todo. Quem a gente é. Amém, queridos? E a gente anda com Jesus, a gente tem que se movimentar com Ele. Então a gente prega como igreja, sim, tudo isso é possível a todos nós. E a gente fala de Jesus como restaurador, e Ele é o Jeová Rafa, e Ele é o curador. Ele é o Deus da vitória, o Jeová Nissi. Sim, nós podemos experimentar tudo isso andando com Ele. Mas Jesus também é juiz. E quando Ele vier na segunda vinda, como juiz virá. Como juiz virá. É um outro aspecto da vida de Jesus, e é um outro aspecto da palavra de Deus, é um outro aspecto da mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Aproveita agora, por favor, porque se for naquele último momento, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então aproveita agora, porque hoje
você o acha como Senhor e Salvador, mas naquele dia, você vai encontrá-lo como juiz, ok? E as coisas estarão já definidas. Preste atenção nos textos que eu quero ler com você, que fala disso. Então, deixa o teu radar, a tua atenção aguçada, para textos da palavra de Deus, que revelam esse aspecto de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, e depois o verso 13. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes dias, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus sustenta todas as coisas, Ele é o herdeiro de todas as coisas, e Ele fez todo o universo. Tudo depende de Jesus. Ele é que dá sustentação à existência, ao que se vê e ao que não se vê, ao material, ao espiritual. Jesus é que sustenta as moléculas, que dá ordem a elas existirem do jeito sábia que elas têm. Ele é que dá ordem e estrutura aos átomos e às micropartículas no núcleo de um átomo. Ele é que dá ordem para as coisas se movimentarem do jeito que são. Eu gosto de pensar nisso, já falei isso tantas outras vezes. Ele é que sustenta a existência. Ele que sustenta tudo. Ele fez isso. Então a nossa dependência de Jesus, nós precisamos de Jesus, não apenas para sermos salvos. Nós dependemos de Jesus porque Ele é que sustenta todas as coisas. As outras religiões não têm importância, nenhum outro profeta, nenhum outro Deus com D minúsculo tem importância nenhuma, nada disso existe, nada disso existe. Só o que existe é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, Deus Filho, verdadeiro Senhor e verdadeiro Salvador, sustentador de todas as coisas, e somos o que somos nele. Se existimos, existimos nele, dependemos dele. Sempre. Verso 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Verso 13 agora. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que eu destaco nesse texto? Ele tem toda a majestade, tudo o que existe sustentado nele e por ele e nele. E ele é cheio de majestade como rei, e cheio de autoridade. Tudo depende dele. Ele tem trono, ele é rei, e ele julgará. Amém, queridos? Salmo capítulo 110, é muito interessante. O texto do verso 13 é uma menção do Salmo 110. E eu quero ler o Salmo 110 para você. É um salmo messiânico. Agora, preste atenção, sempre nos referimos a várias porções do Antigo Testamento como porções de textos sagrados messiânicos, que falam de Jesus. E há uma tendência de pensarmos que esses textos messiânicos dos Salmos estão falando de Jesus no tempo da primeira vinda, mas muitos deles, talvez a maioria, aponte para Jesus no tempo da segunda. Olha que interessante, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ok? Jesus já ressuscitou. Até que
eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu lembro de Efésios capítulo 1, a última parte do capítulo. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Está falando de um rei reinando. Amém? E enviará de Sião. Da onde ele vai reinar? De Sião. Amém, gente? Fisicamente, na sua segunda vinda. Toda Jerusalém é chamado de Sião, em alguns momentos. Ok? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Na cruz do Calvário, ele detonou o pecado. Ele detonou o governo do pecado. Amém, gente? Aqui, na segunda vinda, ele vai esmagar os reis iníquos. Amém, queridos? O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga. A primeira vinda ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor e Salvador. Mas agora, na segunda vinda, ele vem como? Fale comigo, como? Juiz. Ele julga entre as nações. Ok? O que está acontecendo? O segundo tribunal, o julgamento das nações. Salmo 110. Parece que o Salmo 110 é messiânico. Mas o que ele está dizendo, tá? Tem porções que lembram a primeira vinda, tem porções que lembram a segunda vinda. É o Salmo messiânico, porque há uma obra de Cristo que precisa ser completada. Coisa linda. Que coisa linda. E eu e você, presta atenção aqui, olha para mim, olha para mim. E eu e você, quando entramos no reino de Deus, e o reino de Deus entrou em nós, nós passamos a fazer parte dessa obra. Porque a obra vai ser completada quando o número dos fiéis for completado também. Eu não sou não sou calvinista, mas tem gente que precisa ser salva. Quase, né, Vanderlei? Quase que eu fui. Tem gente que precisa ser salva. E nós fazemos parte da proclamação do Evangelho, para que todos possam ouvir a mensagem, ter a chance de entregar a vida para Jesus Cristo. Nós fazemos parte, nós somos parte, nós somos parte. Põe a mão no seu peito assim e fala assim: eu sou parte. Eu sou parte de uma obra linda e maravilhosa que Jesus está fazendo. Eu sou parte, você é parte, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Onde é que eu estou? No 6. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, porque nesse momento, a hora que ele julgar, será alguns para condenação, e outros para salvação. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Jesus fará isso. Mas ele é tão bom, Ele é, de verdade, de verdade, de verdade. Mas ele é o todo-poderoso Rei de Reis, ele virá como juiz e ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, respeite a Jesus, a obra que ele está realizando, e o que ele já fez na nossa vida até hoje. Honre-o, porque ele é Senhor de senhores,
Ele é Rei de Reis. Eu já disse, eu não gosto de chamar ele de você, não. Eu nem chamo meu pai de você, eu chamo meu pai de Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém? Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe da torrente, passa de cabeça erguida. Olha o que está em Salmo capítulo 2, versos de 1 a 11. Capítulo 2 também, outro salmo messiânico. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Deus tem bom humor. E também ri do inimigo. É isso mesmo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Quando que Jesus vai receber as nações por herança? No segundo tribunal, nesse momento, que ele está fazendo o julgamento e julgando as nações. Vai separar as nações cordeiras, as nações ovelhas, e vai reinar sobre todas elas. É a herança das nações do Senhor, amém? Então isso também está apontando para o momento da segunda vinda. Isso vai acontecer. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É um momento, né? Não as que são dele, né? As outras. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir os juízes da terra. Parece que tem uma mensagem para as nações aqui. Porque o segundo tribunal será das nações. Amém, gente? Não será o tribunal de indivíduo por indivíduo do planeta, não. Será o tribunal das nações. Há uma mensagem para as nações. Aí você vai para Mateus capítulo 28, na grande comissão, Jesus fala de fazer discípulos de todas as nações. Nações podem tornar-se discípulos de Jesus Cristo. Amém? Nós podemos pensar numa cidade discípula de Jesus Cristo. Eu quero pensar em Cornélio Procópio como a cidade discípula de Jesus Cristo. Cornélio Procópio, discípula de Jesus Cristo. Paraná, discípulo de Jesus Cristo. Ô Paraná. Ô Brasil, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Uma nação inteira, discípula do Senhor Jesus Cristo. E nós somos os discipuladores, discipulando as nações da terra. Nós fazemos parte disso. Amém? Mas vamos começar pela nossa casa, vamos começar pela nossa vizinhança, vamos começar pela nossa cidade. Mas precisamos pensar nisso, desejar isso, ansiar isso, orar por isso, trabalhar por isso. Amém, queridos? Por isso, enche a tua célula. Enche a tua célula no nome do Senhor Jesus Cristo, com novos convertidos. Tem gente que precisa ser alcançada, que ainda são ovelhas perdidas, são ovelhas, estão perdidas e precisam ser achadas. Precisam ser achadas pela mensagem do Evangelho que você carrega, que eu carrego. Amém, gente? Nós carregamos essa mensagem. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Aleluia. É um outro ponto de vista, né, de toda a mensagem do Evangelho. Jesus é rei, e este juiz, em primeiro lugar, ele se revela, conforme já disse no texto, como o Filho do Homem. Amém, gente? Primeira coisa, Jesus é juiz.
é Rei de reis, tem toda a autoridade, amém, gente? E ele virá como juiz na segunda vinda. Aí, nesse texto de Mateus 25, ele se revela como juiz, mas ele se refere ao Filho do Homem. O que está fazendo? Por que Jesus fala assim? Por que ele se refere e refere-se a si mesmo como Filho do Homem? Aliás, nos evangelhos, Jesus faz referências, nos evangelhos aparecem 80 referências de Jesus como o Filho do Homem. E o Filho do Homem, tem alguns textos que eu quero ler com você também. Mas, presta atenção aqui. Quando ele usa essa expressão, é uma expressão que foi usada também no Antigo Testamento, eu não vou falar tudo a respeito dessa expressão, mas há alguma coisa que é pertinente a esse texto. Primeiro, Filho do Homem é uma expressão com uma conotação familiar. Amém, gente? Filho do Homem, conotação familiar. O Deus Filho se fez homem. O Deus Filho se fez homem. Mas também tem uma conotação de raça. Ele se tornou humano, 100% humano. O 100% Deus Filho, o segundo da Trindade, se fez 100% humano. Ele veio até nós, ele se misturou com a nossa humanidade, ele se misturou com a nossa raça. Você sabe que Jesus nunca vai deixar de ser humano? Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, está no seu trono, mas por toda a eternidade, Jesus jamais deixará de ser um humano. Ele se fez um de nós. Nos amou e nos quis com tanta força, com tanto poder, com tanto afeto, com tanto amor, que ele entrou na raça, ele entrou na raça humana, na sua, na minha. Ele se fez um como nós, porém sem pecado. Mas ele se fez humano para resgatar uma raça. Por que ele fez isso? Para resgatar essa raça. Ele precisava se fazer humano, porque Deus cria a raça com um propósito. Mas ele quebrou o propósito e se perdeu, aderiu à rebelião de Satanás. Mas a raça humana continuava com uma missão. A Trindade decidiu enviar Jesus, fazer do segundo da Trindade humano, para dar continuidade à missão redentiva que Deus depositou sobre a raça humana. E Jesus, o segundo Adão, agora deu continuidade, dá continuidade nele mesmo. Ele mesmo é a salvação, ele mesmo é a redenção, ele mesmo é o fator de transformação e de cura e de transformação de toda a raça humana. O seu sangue limpou do pecado todos que quiserem crer, que crerem em Jesus Cristo, mas o poder do seu sangue redentivo também foi ao céu, limpar o céu, porque o pecado primeiro aconteceu lá, a rebelião aconteceu primeiro lá, 1/3 dos anjos se rebelou e foram lançados fora do céu. Havia uma sujeira que precisava ser limpa naquela dimensão, e o sangue de Jesus foi poderoso o suficiente para limpar todo o céu. Ele está lá no céu, com as mãos marcadas, as marcas da minha vida, as marcas do meu corpo. Nosso corpo será glorificado, as marcas das dores do nosso corpo serão curadas, reconstituídas, mas Jesus nunca deixará de ter as marcas da cruz, as marcas da crucificação, as marcas que levaram Ele para morrer em nosso lugar, porque Ele é o humano que pagou o preço da raça humana. Que amor é esse? Sofreu como um humano, como filho do homem, foi para a cruz como filho do homem, não como... Ele era Deus, sempre é Deus, ele era 100% Deus o tempo inteiro,
mas ele não usou em nenhum momento da sua vida aqui nenhum atributo divino, nenhum poder divino, nenhum atributo essencial da Trindade ele não usou. Ele foi plenamente homem, obedeceu como homem, serviu como homem, foi para a cruz como homem, morreu como homem. É o Filho do homem. Agora, por que Jesus, no texto que ele está descrevendo o segundo tribunal, falando de si mesmo, e ele se autodeclara, autoproclama de novo, né? O Filho do homem. Porque, como homem, ele sofreu tudo o que sofreu, como homem, ele passou tudo o que passou, como homem, ele obedeceu e obedeceu ao Pai até a morte de cruz, e como homem, ele pode julgar a humanidade. Como homem, ele julgará a todos. Ele passou por tudo, por amor, e sofreu e morreu uma morte, um sofrimento que era para nós morrermos e sofrermos, mas ele passou. Por isso, aquele que não crer em Jesus Cristo será condenado. E ele sabe o que fazer, e ele vai julgar como Filho do homem. Ele foi para a cruz como Filho do homem. Ele foi condenado por Pilatos como Filho do homem. Ele foi condenado pelo rei Herodes Antipas, que era governador da Galileia. Herodes o Grande era chamado rei também. Rei Herodes o Grande foi que perseguiu Jesus na sua pequenez como bebê, quis matar Jesus quando ele era bebê. Mas o filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, nesse momento era governador da Galileia, e Pilatos, governador da Judéia. Quando Jesus nasceu, o Herodes o Grande era rei de toda a Judéia, mas nesse momento aqui, próximo da morte de Jesus, Herodes Antipas tinha um palácio em Cesareia, tinha um palácio em Jerusalém, ali no Monte Sião, um pouquinho mais acima, tinha palácio na região da Galileia, e Jesus foi julgado por um Herodes Antipas, mau caráter, injusto, mentiroso, imoral. Foi julgado por ele. O rei dos reis foi julgado por um imoral. E foi para a cruz como homem, carregando um madeiro, e foi pregado nele, em nosso lugar. Quando ele se levantar para julgar, ele se levantará como Filho do homem. Eu passei por tudo o que passei para resgatar a humanidade. Os meus estão pregando a mensagem, e aqueles que não crerem serão julgados. Entende? Não vai ter argumento. Não vai ter argumento contra Jesus. Porque ele passou por tudo o que passou. Veja, o texto de 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o segundo Adão, ele é o Filho do homem. Veja o que está em Salmo 22, verso 6. Salmo 22, principalmente o verso 6, mas olha, muito interessante. É outro salmo messiânico. Mas aí esse Salmo 22, parece que tem um conteúdo que aponta muito mais para a primeira vinda, para esse primeiro momento de Cristo. Então veja o que está: Deus, meu Deus, primeiro verso do Salmo 22, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Palavras de Jesus na cruz do Calvário, amém? Por que se acham longe de mim salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Aí o verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele,
Não disseram isso para Jesus enquanto estava preso? Você é rei, desce daí. Chamava Deus de pai, pede socorro para ele agora. Diz que é rei, filho de Deus, pede para os anjos virem tirarem você daí. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Jesus passou por tanta coisa, por mim e por você. Este homem virá com seus santos anjos e julgará a raça humana e as nações. Jesus se apresenta também como pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Como pastor, ele sabe quem são as ovelhas. Ele sabe discernir. O pastor sabe. O pastor sabe quem está perto dele. O pastor sabe. Jesus virá como o supremo pastor. Ele é um pastor supremo. E ele é o supremo de verdade. E é justo de verdade. Ele é o supremo. Supremo pastor. E ele vem na parousia para participar de um inquérito, julgar um inquérito judicial. É assim que ele vem. Os que decidirem entrar no rebanho do pastor Jesus, antes desse momento, o receberão e serão cuidados eternamente. Os que o negarem serão retirados do rebanho para a perdição. Veja o que diz João 10, nos versos de 11 a 16. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesse momento, o agora, esse é Jesus. Se você se encontrar com Ele, você vai se encontrar com este Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas na parousia, Ele vem como pastor supremo, no inquérito judicial, como juiz, para separar cabrito de ovelha. Quem já é ovelha. Quem é cabrito, é cabrito. Ele vai fazer a separação. Hoje, a igreja proclama, vocês cabritos, convertam-se para ovelhas. A gente nem usa isso aí, ficaria até esquisito, né? Mas então a gente não faz esse tipo de apelo. Mas você, pecador, Jesus morreu por você. Entregue a sua vida para Ele. Amém? Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, tenho aprisco em Cornélio Procópio, tenho aprisco no Brasil, e essas ovelhas são minhas também, e alguém precisa avisar elas, que elas também são ovelhas de Jesus. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Jesus também se apresenta como rei, é o rei que está julgando, e Jesus é tudo isso. Jesus se refere a Ele mesmo como rei 3 vezes nesse texto, isso é inédito nos evangelhos. Mas Ele está sendo claro. Vira lá, Gu. Alguém? Gu? Isso. Ele está sendo claro. Ele está sendo claro aqui, como não foi em nenhum outro momento. Ele está falando de si mesmo. Eu sou o rei. E há 3 dias ele seria crucificado. 3 dias para frente ele estaria sendo crucificado, o rei dos reis. E de maneira inédita, ele está dizendo, eu sou o rei de reis, e eu virei para julgar. Fiquem atentos, porque vai acontecer isso na história. Então, fiquem atentos e apercebidos. Não é a mensagem
da parábola do bom e do servo bom e do servo mau, fiquem atentos, porque eu venho como rei julgador, na segunda vinda. E veja Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim, 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele vem como Senhor dos exércitos. Amém? É melhor encontrar com Ele agora, que a gente o encontra como Senhor e pastor e Salvador. Rei, Jesus julgando. Veja Apocalipse capítulo 15, alguns versos do capítulo 15, diz assim, vi, Apocalipse, está descrevendo por João um cenário do futuro. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E isso será estabelecido na parousia. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém, gente? Amém. Jesus é juiz, mas hoje Ele é o nosso Filho do homem, o nosso pastor, Ele é o nosso rei. Se a pessoa se encontrar com Jesus só lá na segunda vinda, ele vai se encontrar, coloca lá, Gu, o penúltimo slide. Ele vai se encontrar como Jesus, o Filho do homem, juiz da raça humana e das nações. Com Jesus, o supremo pastor, juiz que condena os cabritos e salva as ovelhas. E Jesus como Rei dos reis, juiz supremo justo, condenando os desobedientes e iniciando o seu reino milenar com os seus súditos. Mas, se você se encontra, põe o último slide, se encontra com Jesus, hoje, você se encontra com Jesus, que é o Filho do homem, Redentor, substituto e Salvador. Jesus, o supremo pastor, um apacentador e cuidador de nossa vida. E Jesus como Rei de reis, nos fazendo filhos e súditos, reinando em nosso coração, nos trazendo antecipadamente e proporcionalmente paz, justiça e alegria na nossa vida. Jesus falou em Lucas que o reino de Deus, o reino dele, está em nosso coração, E haverá um momento, a partir da parousia, que aí então, ele exercerá o seu governo e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações. Por enquanto, ele governa o nosso coração. Em nosso coração, ele se identificou com a minha humanidade. Em nosso coração, ele se fez meu pastor, para pastorear o meu coração e a minha vida. E em meu coração, ele é o meu rei. Jesus é o meu rei. Amém? O nosso rei.
E eu convido você a ficar de pé. Vamos encerrar. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Jesus é tudo isso. Agora, tudo isso, todas essas ideias e muito mais, está dentro dessa narrativa de Jesus, desse segundo tribunal, desse momento falando aos discípulos e narrando momentos importantíssimos associados à segunda vinda. Meu irmão, nós estamos muito próximos nesse momento. Eu não sei confirmar para você, eu vou estudar e pesquisar um pouco mais, mas quem ouviu uma notícia dizendo da estrela de Jacó ter surgido nas últimas semanas? E os estudiosos, astrólogos, estão dizendo que é aquela estrela que nasceu há 2000 anos. Quando Jesus nasceu, anunciando a encarnação, a chegada de Cristo na primeira vinda. Essa estrela, 2000 anos depois, está voltando a brilhar nas imediações do planeta. E nós estamos conseguindo ver. 2000 anos depois, a mesma estrela que anunciou a chegada. É uma estrela que anuncia a chegada. É tempo da gente se consagrar, meus irmãos. É tempo da gente evangelizar. É tempo de você encher tua célula de novos convertidos. É tempo de você pegar firme com Jesus. É tempo de você amá-lo e obedecê-lo. É tempo de você fazer a sua vontade. Sabe, pouca coisa importa além disso. Na nossa vida, pouca coisa importa além de conhecer Jesus e fazer a sua vontade. Pouca coisa importa.